Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Bicast, o podcast da Biconte. Eu sou Elton Orvati, sou fundador aqui da Biconte e host aqui do podcast. Eu agradeço você que segue nosso canal aqui e toda semana temos um convidado muito especial para falar sobre um tema importante ou apresentar alguma solução aí que faça sentido para o seu negócio, para a sua vida. E nesse episódio eu tenho o privilégio de contar com a participação aqui, do Dr. Wilson Gonzaga. Ele é médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Vai ser um episódio muito legal. Dr. Wilson Gonzaga, muito obrigado pela honra por ter você aqui no nosso podcast. Eu também agradeço por estar aqui. Eu fiquei muito feliz porque o doutor já esteve em vários podcasts aí, eu acompanho desde a sua participação lá no programa do Jô Soares, né? E nos últimos meses, eu tenho acompanhado a sua participação nos podcasts e eu fiz questão, de trazê-lo aqui para Campinas, poder ter esse bate-papo com o senhor. Então, novamente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar fazendo parte aqui do nosso projeto. Que bom. Quando a gente divulgou a agenda, e que o senhor ia participar do nosso podcast, eu tenho muitos amigos médicos. E aí ele falou, cara, que legal que o Dr. Wilson Gonzaga vai participar aí com vocês. E eu sou muito fã dele, gosto muito do trabalho dele. Então já deixo também um abraço aí dos colegas médicos aqui da cidade de Campinas para o senhor. Bom, tá? Que bom. Mas doutor, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do doutor, Para quem não conhece ainda. O doutor já compartilhou a sua expertise aí em outras plataformas de comunicação, inclusive até no programa do Jô, que a gente já falou aqui no finado Jô, que deixou um legado histórico aí, na TV brasileira. Mas poderia contar um pouquinho da sua jornada aí, desde as suas origens até se tornar aí uma referência nacional quando a gente fala do tema da psiquiatria e da psicoterapia? Eu sou mais de 40 anos como psiquiatra. Eu gosto muito da minha profissão. Sim. Uma característica da minha rebeldia pessoal, eu faço aquilo que eu gosto, sempre fiz aquilo que eu gosto. E pagava os preços para isso aí também, porque sou filho de pobre, então, assim, mas fui escolhendo a minha vida e eu acho que no momento de muita confusão que foi a minha adolescência, eu era um cara muito adolescente, muito esquisito. Eu sou um adulto, um velho muito esquisito. Já começou cedo essa história. E acho que naquela fantasia de curar a minha própria loucura, de entender a mim mesmo, eu decidi ser psiquiatra, não um delírio, não um devaneio, mas acho que devia ter ali uma intuição também, porque eu gosto muito do que eu faço. E aí fui ser psiquiatra. E gostei muito de fazer medicina. Se a psiquiatria fosse um curso à parte, eu acho que eu nem teria feito medicina, eu ia fazer psiquiatria. Mas gostei muito de fazer medicina. E quase fui abduzido por alguns professores que falavam, psiquiatra não é médico, cara, para com isso, você tem que ser cirurgião. Então tá, mas eu gostava, mas eu queria ser psiquiatra. Quando eu me formei, eu queria muito fazer residência aqui na Unicamp. Uhum. No último ano, eu morei aqui em Campinas e tal, mas não era aluno da Unicamp. E aí, minha segunda opção, na verdade eu queria também, eram duas opções, ou o Nobel, que era o chefe da psiquiatria aqui, ou o Enzo Azzi, que era um professor que eu admirava muito, que era da Santa Casa. E eu acabei sendo aluno dele. Então, quando eu formei, Elton, eu fiquei meio frustrado, porque eu dediquei muitos anos, filho de pobre, trabalho desde os 12 anos de idade, aí tive que parar uma época, mas na faculdade dava aula em cursinho para poder me formar. Então, e estou contando isso, não tem nenhuma tragédia nisso, foi muito divertido, diga-se de passagem, trabalhar desde os 12 anos. Nunca me senti um menor escravo, nunca mesmo. E, pelo contrário, me sentia liberdade, porque tinha meu dinheirinho. Mas quando eu formei, que eu falei, meu Deus, eu vou passar o resto da vida agora tratando pessoas, dando medicamentos que às vezes vão fazer mais mal do que bem. Aí eu fiquei muito frustrado.
muito frustrado. Aí, na residência lá em São Paulo, tinha um professor, de novo referência à cidade, um campineiro muito querido, que já morreu, professor Pratarotti, era um pontepretano fanático, me lembro dele, e ele era um psicanalista. Uhum. E aí eu fui conversar com ele, falei, pô, professor, eu estou frustrado, cara. Ele falou, pô, mas tem muita coisa que você pode fazer. E aí ele me trouxe para o mundo da psicoterapia. A minha primeira formação foi psicanálise, depois eu percebi, assim, quando eu era psicanalista, estudante de psicanálise, eu era afinco, queria conhecer aquilo. Sim. Era um novo rumo na minha profissão. Sim. Não um novo rumo, mas ia agregar a minha profissão. Totalmente, totalmente. Porque ia completar aquilo que me faltava. Mas eu não tinha muito jeito para ser psicanalista por conta do tipo de técnica. E a minha professora, que era uma mulher brilhante, ela me disse um dia, me chamou num canto e começou a fazer uma série de elogios. Quando um professor, um chefe, ou mesmo um pai começa a vir com elogio, te prepara, porque na sequência vem chumbo. E não deu outra. Ela fez alguns elogios e falou assim, acho que você é o meu melhor aluno. Mentira dela. Mas você não tem jeito para ser psicanalista. Você devia fazer psicodrama, porque você é um cara que não tem vocação para essa técnica. Aprenda o máximo que você puder da teoria, mas na hora que você puder, escapa dessa técnica. E eu, bravo, botei o dedo assim, falei, eu vou provar para a senhora. Chamava ela de senhora, né? Porque todo mundo chamava ela de senhora. Sim. E vou provar para a senhora que a senhora está errada. Você é o seu melhor aluno. E ela morreu antes de eu dizer para ela que ela tinha razão. Eu fui fazer psicodrama, eu fui fazer enfim, fui estudando várias linhas de psicoterapia. Mas ainda faltava um pé. E aí, quando eu era um jovem psiquiatra, e aí eu bebi ayahuasca pela primeira vez. E aquilo abriu. Eu nunca tive educação religiosa, nenhuma. A minha educação religiosa na minha família era sobre ética, sobre honestidade, mas nunca ninguém tinha religião lá em casa. Uhum. Era aqueles católicos não praticantes. Não praticantes, que só iam em casamento e enterro, né? E assim eu fui criado, então não tinha nenhuma influência. E pelo contrário, eu vim de uma escola de militância estudantil, de trotskismo. Então eu acreditava na justiça social. Espiritualidade para mim, como todo moleque daquela época, era assim, seguia a cartilha marxista, a igreja, a religião era o ópio do povo e eu assim vivia feliz, agnosticamente, tipo, se Deus existe, ele está lá, eu aqui, valeu aí, você deve estar ocupado pra caramba, eu também aqui estou dando o meu jeito e vamos que vamos. E não tinha nunca pensado nisso, até que eu tive uma epifania quando eu conheci a ayahuasca, e que foi meu primeiro contato com a medicina psicodélica, isso lá nos anos 80. Lá nos anos 80, não, no ano 80, né, em 1980. E aí eu tomei um susto, Elton, porque eu vivi uma situação que eu estava era um divórcio, meu corpo estava passando muito mal com aquela substância, eu vomitava, eu tinha diarreia, mas não estava nem aí com aquilo, porque a cabeça estava nas nuvens. E eu me lembro que eu tive um pensamento esse dia que mudou toda a minha vida, e minha vida profissional, inclusive. Eu, então, que acreditava que a gente era um aglomerado de células apenas, uma mente, eu entendi que aquele dia, realmente, o ser humano não tem espírito. Ele é um espírito, que ele tem um corpo. E aquilo fez toda a diferença para mim, com todo respeito às pessoas que pensam o contrário, porque quantos anos da minha vida eu pensei de outra maneira. Mas daquele dia, de dentro para fora, eu senti isso, uma proximidade com o sagrado. E aí toda a minha formação, que era calcada na mente, no cérebro, no seu funcionamento psiquiátrico, e na mente, no seu funcionamento psicológico,
eu percebi que faltava um tripé, o Perfeito. outro pé, que era a questão da identidade espiritual do ser humano. E aquilo mudou todo o meu rumo, e aí eu passei a estudar a questão da espiritualidade, a questão depois da filosofia, um tempo depois, para ir compondo o meu olhar com os meus pacientes, o que me ajudou muito isso, porque foi logo no começo da minha carreira como psiquiatra, porque eu me deparei com vários casos no decorrer do tempo de que eu não encontrava CID. CID é Código Internacional de Doença, um diagnóstico dentro da psiquiatria, que a pessoa ouvia vozes, porque a pessoa via coisas, mas era funcional. E como é que eu poderia chamá-lo de psicótico? E aí eu tive que abrir a cabeça para entender que nós somos essa tríade, corpo, mente e espírito, e todas essas bases, elas, se a pessoa tiver desequilíbrio, pode adoecer. Sim. Então eu comecei a perceber que dentro dos hospitais psiquiátricos, e eu faço parte dessa época, eu fiz parte, né, na minha residência, eu nunca fiz eletrochoque, mas tinha. Eu fui punido porque não quis fazer. Então eu sou do tempo em que a eletrochoque terapia, ainda em alguns lugares ainda é utilizada, era a praxis do hospital psiquiátrico, que era mais um depósito humano. Eu sou do tempo ainda do Juqueri, conheci o Juqueri. Aqui, o hospital psiquiátrico que a gente usava, a Faculdade de Medicina da Santa Casa, era um hospital da Vila Mariana, um hospital de Estado, feminino, que era um depósito. Então, eu estudei nessa psiquiatria. E aí, dentro desses ambientes, eu via casos que me parecia que não eram psiquiátricos. E como também já vi em alguns lugares, alguns centros espíritas, assim, casos que eu achava que eram mais psiquiátricos do que qualquer outra coisa. Porque essas coisas estão todas amalgamadas. Então, aí foi norteando, e por esse valor, vamos dizer, dessa tríade, eu fui estudando até que hoje, e por conta da influência da ayahuasca, né, eu hoje acabei estudando, já tem alguns anos, do que há de ponta na saúde mental hoje, que é a medicina psicodélica. Perfeito. Eu vou dizer uma coisa, assim, que não fui eu que disse pela primeira vez, eu nem lembro quem foi que disse, eu acho que foi Polan que disse isso, num livro que eu li dele. Se não foi ele, mas assim, eu peguei a frase e assino embaixo, que a medicina psicodélica está para a saúde mental hoje, como um dia a penicilina já teve para a medicina interna. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Porque a medicina psicodélica se propõe, tem se mostrado num caminho muito interessante para tratar doenças, transtornos psíquicos que têm afetado muito a humanidade, que é o caso da depressão, que é o caso da ansiedade, com uma eficiência muito maior e sem os efeitos colaterais do tratamento oficial que a gente tem, das medicações que a gente tem, que dão muito efeitos colaterais. Doutor, já entrando nesse tema, nós estamos num mundo hoje conectado. Hoje, o tempo inteiro, a gente é bombardeado de informações. O tempo inteiro. Você já acorda ligando o celular, já vendo notícia. E a facilidade, né, que as pessoas estão ficando deprimidas, se sentindo sozinhas, isso só aumenta a cada ano que passa. E por que o governo, a sociedade não utiliza outros métodos para tentar diminuir essa quantidade de depressivos, ansiosos? Por que o acesso disso ainda parece que está distante da gente? A medicina psicodélica. Então, Elton, você colocou num ponto que eu não diria que é um ponto sensível, é a ferida. Por que tudo que é assim? Porque, bom, só um dado, hoje, no dia de hoje, 38 pessoas vão se suicidar. Algumas já fizeram, porque já estão num horário. Isso não é uma previsão macabra.
Isso é estatística. E é Isso no gravíssimo. país. Sim. Nós, assim, somos o campeão, nós brasileiros, o campeão de ansiedade no mundo. A depressão é um dos maiores casos, hoje é o maior caso de absenteísmo na vida profissional, de faltas, de licenças, de atestados médicos. É uma coisa gritante. E se a gente olhar para o horizonte, nós não vamos ver céu de brigadeiro, nós vamos ver nuvens plúmbias, tempo fechado. Então, qual é a resposta de por que tudo isso está acontecendo? Bom, primeiro, assim, se a gente quiser dar uma resposta única, nós vamos cair, no mínimo, em ser leviano. É um conjunto de fatores. Ou ficaríamos aqui por horas e mesmo assim não... Discutindo o sexo dos anjos. Exatamente. São Quem veio vários, primeiro, o ovo ou a galinha, né? vários e vários fatores. Mas num ponto de vista que eu defendo, o ser humano começou a se distanciar da sua própria essência. Ele começou a criar regras para ser feliz que nada tem a ver com a sua natureza. Hoje, assim, não é nem para discutir, é para constatar que o Deus que move tudo isso é o dinheiro, é a grana, é o poder materializado. Então o homem começou a perseguir, quando eu digo homem, ser humano, Sim. começou a perseguir a felicidade através das coisas, do ter, em detrimento do ser, e foi se distanciando cada vez mais da sua própria essência. E com isso ele foi encontrando um vazio, uma carência impreenchível. Porque, putz, me lembrei agora de um conto do Schopenhauer, muito antigo, que ele dizia que, assim, que os carroceiros do norte da Itália, para fazer com que essas carroças andassem com mais eficiência, colocavam no lombo do burro, a carroça lotada, uma vara comprida com uma espiga de milho, com uma cenoura. E assim era o homem moderno. Ele se carregava de funções, de coisas, de tarefas que ele achava que ia ser feliz, em busca de uma cenoura, de um milho que ele nunca alcança, porque na verdade não é aquilo que ele precisa. E essa distância da sua essência começou a criar uma vida absolutamente artificial, com necessidades que na verdade não são essenciais. Então, hoje nós vivemos assim, numa Matrix. Uma Matrix. Porque existem 3 palavras que eu acho que as pessoas tratam como coisas sinônimos, mas não são. O que é comum, o que é normal, o que é natural. Ah, isso é comum, isso é normal, isso é natural. E usa isso como sinônimo. Não concordo. Comum é o que a grande maioria faz. Normal é aquilo que obedece à norma, que foi criada por um pequeno grupo, às vezes com interesses escusos, em detrimento da grande maioria. Isso é normal. E o natural é a norma da natureza, é aquilo que reza a natureza. Então, nós vivemos uma vida comumente normal, e isso nos afastou da vida natural. Sensacional. E o normal, realmente assim, sem nenhuma teoria da conspiração, mas é um grupo de pessoas que dominam o capital, assim, sim, eu não sou mais aquele estudante trotskista, mas ainda tenho essa consciência social de que não é sustentável um pequeno grupo, contingente humano, deter a grande maioria dos recursos e a grande maioria do contingente humano sobreviver com os recursos que sobram desse pequeno grupo. Então, isso vem de muito tempo. Isso eu não estou falando de política, eu estou falando de um comportamento humano que vem se perpetuando e levando o homem com avanço tecnológico e com pouca capacidade filosófica de raciocínio, de crítica, de pensamento crítico. E daquilo que realmente interessa, daquilo que realmente nos faz felizes. Há muitos anos eu li um trabalho, Elton, dos fatores que mais traziam felicidade. Era um trabalho de Cambridge, se eu não me engano. Há muitos anos. Nenhum deles, dos fatores que mais deixam a gente feliz, se compra. É sentimento de pertencimento,
confiança, alegria, amizade, amor, tudo coisas que realmente todo mundo sabe que deixa a gente feliz e que dinheiro não compra. Mas, no entanto, o tempo todo a gente vai perseguindo um sistema de crença muito doido e que coloca a gente nesse matrix. E uma dessas consequências é a doença mental, porque nós não estamos vivendo conforme a nossa natureza. Temos uma vida comum, uma vida normal, mas uma vida cada vez menos natural. E, doutor, eu acho que assim, não é nenhum perseguimento, nós perseguimos, né? Parece que quando a gente já nasce, já tá uma roda girando tão rápido que se você não entra no mesmo fluxo, você não faz parte dessa vida social, né? É isso aí. Parece que você tem que fazer isso, porque senão você está excluído de viver aqui nesse local, né? Não, é como mesmo, eu acho perfeito a metáfora do filme Matrix, porque não tem como, é muito difícil perceber que está dentro do Matrix. Exato. Como você disse, a gente já nasce com esse sistema de crença, Sim. nosso sistema educacional, as nossas famílias, os nossos exemplos, vai mirando. A cultura de A cada cultura. país. E, no entanto, né, há quantos anos atrás Platão já criou, falava disso, quando ele criou o mito da caverna de Platão. É uma repetição exatamente de tudo que nós estamos vivendo. Os escravos dentro de uma caverna, dominado pelos senhores da caverna, mas que também estão dentro da caverna, também estão na escuridão. Então, isso é muito antigo, isso transcende a posições políticas de esquerda, de direita, de centro. Isso faz parte de um comportamento humano que eu imagino que faz parte do desenvolvimento, até um dia que a gente vai perceber, e está muito próximo disso acontecer, porque nós estamos com risco de ser exterminado desse planeta, se a gente não perceber isso, que essas maneiras, ou esta maneira da gente se relacionar com a gente mesmo, com o outro e com o universo, não é sustentável. Não dá certo isso. E que nós temos que repensar. E isso é um trabalho coletivo. O trabalho de consciência é um trabalho... Porque se nós estamos vivendo um momento à beira de uma terceira guerra mundial, nós também estamos vivendo momentos onde a consciência começa a brotar em grupos diferentes, em pessoas diferentes, por conta da urgência que nós estamos vivendo. E eu quero aqui fazer um parênteses aqui e um marca-texto de um ponto de vista pessoal sobre a medicina psicodélica que vem exatamente nesse momento preciso da humanidade para trazer consciência para a humanidade. Porque essa é a característica dos psicodélicos, de trazer consciência, que é a coisa que a gente nem definiu direito o que é. A ciência nem define direito o que é consciência. Muitos acreditam que ainda a consciência é um produto da bioquímica de um conjunto de neurônios. Ainda existe essa discussão se a consciência é fruto do cérebro ou é fruto da essência, do espírito, da alma, seja eu de quem. Então, nós ainda estamos muito aquém de onde já poderíamos estar se nós tivéssemos outro sistema educacional, se nós tivéssemos outra orientação. Em vez daquela, você tem que crescer, formar, estudar, ganhar dinheiro e se libertar, porque o dinheiro é que te liberta, que vai te dar. E não nos ensinam a sentir. Você imagina se nós fôssemos criados numa escola onde as pessoas, as crianças, desde cedo, assim que aprendessem a falar, começassem a aprender também a prestar atenção no que estão sentindo. E tivessem, assim, essa normalidade de lidar com seus sentimentos. Uma educação onde a verdade seria uma coisa absolutamente normal e cotidiana. E o bizarro seria a mentira, a enganação, onde a honestidade fosse uma coisa óbvia. Se somos seres gregários, vivemos em agregação, temos que respeitar um ou outro, temos que ter a ética. Porque nós já nascemos com isso.
Só que nascemos com o cérebro também super criativo e que fomos inventando coisas e saindo desse rumo aí, e criando o desconforto, a saúde mental, a falta de saúde mental. E todas as... Eu acho que a gente tem tudo que a gente merece. A medicina que a gente merece, a política que a gente merece, a economia que a gente merece, Eu concordo. a educação que a gente merece. Sim. Porque vivemos assim, submissamente, aceitando, dentro da caverna de Platão, acorrentados e ali achando confortável. Doutor, isso é assustador, né? É Porque, assustador. pensa comigo, eu tô fugindo aqui, a gente cria até uma pautinha aqui para ir tocando, mas o assunto é tão além dessas fronteiras aqui que me permite fazer isso. Mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? Vivendo preso nessa Matrix. Novas tecnologias e inteligências artificiais fazendo o papel que antigamente um grupo de pessoas tinha que desenvolver. E agora a própria inteligência artificial, que ela se autoalimenta para gerar informação talvez muito mais rápida que o ser humano. O que fazer, então, com uma humanidade que está cada vez mais doente e presa, diante a um conceito que está fugindo do nosso controle, que é a inteligência artificial, outros fatores assim. Se hoje nós já estamos doentes ou passando por muitas dificuldades por causa da maneira como a gente vive, né, dessa correria que parece... O mês acabou de começar de fevereiro, já estamos no dia 20, a gente nem percebeu tudo que a gente já fez. O que vai resolver isso? O que pode resolver isso nos próximos anos se a gente começasse a ter uma outra forma de consciência? Então, eu acho que é aí, esse por onde a gente pode escapar. Porque a tecnologia, com absoluta certeza, pode facilitar muito a vida dos seres humanos em cima desse planeta. Mas, por outro lado, ela também pode abreviar, dificultar e criar uma grande confusão. Porque a tecnologia, ela tem que estar... O desenvolvimento tecnológico tem que andar paralelo ao desenvolvimento ético e filosófico. Porque tecnologia sem ética pode ser um problema. É como, por exemplo, imaginar se você tem um carro de altíssima tecnologia, potente, com uma grande velocidade, e uma pessoa inconsequente, inábil, dirigindo aquele carro. Ela pode se matar muito rapidamente. Exato. Então, é preciso juízo, né? É preciso consciência para poder manipular tanta tecnologia. Então, nesse momento, nós estamos com um avanço tecnológico e um delay do avanço moral e filosófico. E isso nos cria um ambiente de risco. Mas, por outro lado, tudo é perfeito na natureza. A natureza se autorregula. E também começa a haver, paralelamente, um movimento de consciência com essas pessoas. Essa semana, hoje é terça-feira. Uhum. Amanhã ainda volto para Campinas, porque vou concluir um trabalho com uma empresa, um trabalho que eu faço em empresa, trabalhando com consciência nas relações dentro da empresa, uma multinacional. Que legal. Olha que legal, as coisas estão mudando. Estou sendo pago, um psiquiatra, sendo pago para falar para toda empresa, falei inclusive para a diretoria, sobre aonde nós vamos parar se continuarmos trabalhando sem nenhuma consciência para onde estamos indo, só por conta do produto. É basicamente a pergunta que eu acabei de fazer para o senhor. Onde que vai parar? Onde que vai parar isso? Então, as pessoas começam a se despertar, começam a ser mais sensíveis para esses pensamentos. Em todos os lugares, até dentro do mundo corporativo. Sem dúvida. E eu acho isso muito bonito, muito rico isso. Eu, fazendo esse trabalho, eu fui chamar, tinha um evento com a diretoria, o comitê executivo, todos os diretores e o presidente, e aí eu fui convidado para fazer parte do grupo de consultores e as pessoas cobram caro
para você falar para uma empresa, para o comitê executivo, para os diretores. Então, eu não cobrei nada. E eles não sabiam que eu tinha cobrado nada. Eu estava fazendo esse trabalho, eu queria muito falar com o presidente, com a diretoria, aquilo que eu estava dizendo para todo o resto da empresa aqui. Então, quando eu disse, eu falei assim, eu falaria aqui de graça o que eu estou falando. Agora eu preciso confessar para vocês, sabe quanto que eu cobrei? Nada, eu estou falando de graça. Por quê? Porque eu quero ganhar mais do que todos os consultores que aqui estiveram. E eu explico. Porque não é o dinheiro, não é o cheque, é o resultado desse trabalho. Porque se vocês, que são os líderes dessa grande empresa multinacional, que tem milhares de pacientes, ao vício médico, de colaboradores aqui, entenderem isso, por gravidade, olha quantas famílias vão se beneficiar do que nós estamos falando. E o que nós estamos falando é de consciência dentro do mundo corporativo. Cara, olha que maravilha isso está acontecendo. Hoje está acontecendo isso. Então, dentro desse caos, começa também um borbulhar aqui e ali, em todos os países, de movimentos de consciência para contrapor esse inexorável caminho que a humanidade se desenhou para ela. Isso tem que ser redesenhado rapidamente, por conta da tecnologia que nós temos. Um estalar de dedos, nós podemos acabar, não com o planeta, mas com a nossa espécie em cima desse planeta. Acredito. Então, como a natureza é perfeita, também estão havendo esses movimentos de consciência. E a tecnologia pode perfeitamente ser utilizado para que a gente acorde, saia desse Matrix e saia dessa rota de colisão para esse muro de concreto que nós estamos rumando. Através da própria tecnologia. Por exemplo, hoje, um tanto irritado por conta do atraso, por conta da decisão que o motorista teve de fazer um caminho fora do aplicativo, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho duas opções, ou me irritar e ficar angustiado, ou ficar aqui ouvindo um podcast sobre os estoicos. Que legal. De uma maneira estoica, filosofia estoica. Então, em vez de me irritar, usei a tecnologia para poder entender exatamente aquilo que eu não tenho controle, eu não vou gastar energia. E vou gastar energia só naquilo que eu tenho controle, que é no meu estado psicológico. Relaxa, aprende aqui com Epiteto, com Epicuro, aprende aqui com Marco Aurélio, com Sêneca, que esses caras são craque em resolver situações adversas. Tecnologia. Então, a tecnologia não é ruim. Assim como nenhuma corda pode ter sido condenada por ter enforcado alguém. Uma faca. Ou uma faca, né? Então, é como a gente usa isso. Então, nós estamos vivendo nesse dilema. A inteligência artificial, ela pode ser uma grande aliada para fazer trabalhos que a gente não precisa se ocupar com isso, para a gente fazer outras coisas mais importantes. Porque do jeito que está, nós passamos o dia tem 24 horas. A gente dorme 8, vamos imaginar que durma 8, sobra 16. Dessas 16, 8 a gente fica no ambiente de trabalho. Metade da nossa vida acordado, a gente fica dentro do ambiente de trabalho. Cara, isso é insano. Isso não está certo. Isso vai nos enlouquecer. Foucault já tinha alertado isso, esse tipo de trabalho. Então a gente tem que criar tecnologia para que façam de mais tempo para a gente poder investir o nosso tempo no nosso desenvolvimento pessoal. Não mais tecnológico, profissional, porque já cumpriu umas horas do dia ali e o resto para fazer o teu desenvolvimento pessoal, entender, conviver com seus filhos, né? Exercitar o amor, porque nós não temos tempo para isso. Nós vivemos nesse Matrix e achando que está certo e correndo atrás de novo
como Schopenhauer disse, atrás de uma cenoura que a gente nunca alcança. Ou igual aquela analogia dos ratinhos, né? Correndo na gaiola ali, né? Hamsterzinho. Um hamsterzinho correndo e não chega em lugar nenhum, né? Às vezes eu me sinto assim, sabia, doutor? Eu também. Eu acho que por isso que eu falo, a gente vive nessa loucura, né? De querer aumentar, ganhar, mas aí a gente vive escravo disso, né? Você acaba virando escravo das suas próprias ações que você vai fazendo para tentar melhorar, mas ela melhora e traz junto consigo um monte de prisões, né? De entulhos que não precisava. Exatamente. Porque a gente acreditou que aquilo era que nos ia fazer feliz, que aquilo era sucesso, que aquilo nos deixávamos especiais. E deixamos de olhar para dentro, né? E perceber. E por isso, né, estamos ainda respondendo a primeira pergunta, por isso essa loucura toda. Eu devia ter 3 horas de podcast no mínimo, né? Mas, doutor, como que a gente consegue, então, saber, porque existe voltando àquela questão da barreira, né? Durante um tempo foi muito praticado nos Estados Unidos, principalmente, o tratamento com aquela que vem da coca, da maconha, desculpa, aquele... CBD. Sim. Isso para chegar no Brasil foi muito difícil. Sim. Questão governamental, legal, e era provado que aquilo fazia um efeito positivo no tratamento daquelas doenças. Como que essa medicina psicodélica pode ser mais acessível para as pessoas? Então, bom, primeiro que a gente... Uma coisa que precisa ficar clara, a gente fazer a diferença da sensibilidade científica e da sensibilidade jurídica. Perfeito. A sensibilidade científica, ela é norteada pelo paradigma do foda-se o resto, queremos a ciência e vamos que vamos e cura e isso e vamos atrás. Mas a sensibilidade jurídica, ela tem que estar inserida dentro do contexto socioeconômico do momento vigente. Então, houve uma época, há bem pouco tempo, que o futebol foi proibido para as mulheres. Era proibido pelas mulheres. Tinha um tempo com que foi proibido o samba, né, a capoeira, porque era coisa de preto, e preto era sinônimo de vadiagem. A lei dizia isso. Hoje, se pegar esse corte da minha fala e publicar ele isolado, eu vou preso. Porque a lei mudou. E perfeito, né? E assim mesmo é. Então, esse delay da ciência e a sociedade sempre existiu, especialmente nas grandes pesquisas, nas inovações. E, no caso dessas substâncias, esse delay foi prejudicado por uma campanha feita nos anos 70 pelo governo Richard Nixon, na época da guerra, quando a gente estava num alto grau de informações científicas na medicina psicodélica, pelos estudos do LSD, que por ocasião vazou dos laboratórios, começou a ser utilizado pela juventude americana, que começou a criar consciência, porque é uma característica do uso dessas substâncias, deu de dedo para o governo americano, dizendo, faça amor, não faça guerra. No momento que a guerra do Vietnã estava ali pulsando e aquilo não era interessante, criou-se uma campanha de demonização sobre os psicodélicos. Campanhas mesmo, que a pessoa alucinava, que estava voando, pulava, saía voando dos edifícios e morriam estateladas e que aquilo deixava a pessoa louca, que ela nunca mais voltava. Até hoje, você escuta pessoas repetindo isso. É verdade. Né? E que não é verdade. E isso já se passou mais de 50 anos. Por conta dessa campanha, que ficou no inconsciente coletivo. E os cientistas da época tiveram que interromper suas pesquisas, foram despedidos das suas universidades, perderam as suas cadeiras. Né? E o Grof continuou fazendo isso com respiração, enfim. Foi um atraso, foi assim, a queima da biblioteca da Alexandria, coisas assim, aquelas coisas que de vez em quando o ser humano faz, que atrasa tudo, e aconteceu isso, por interesses escusos
de pequenas minorias ali. Agora nós estamos vivendo essa terceira onda, que é a ciência de novo trazendo isso, e agora com muitas mais provas científicas, trabalhos, depoimentos, e muito também estudo de povos originários no caso da medicina psicodélica. Então, o uso da ayahuasca é milenar, o uso do peiote é milenar, o uso da psilocibina, o cogumelo mágico, é milenar. Nos povos americanos utilizam isso há muitos anos. Muitos anos isso. No México, os maias, os astecas, os toltecas usavam, até os incas, que eu achava que eles usavam só ayahuasca. Fiquei sabendo que há um tempo atrás, numa ruína inca, acharam um cogumelo de ouro de 30 centímetros. Pô, vai gostar de estrogonofe assim, né? Claro que aquilo tinha um significado sagrado ali naquela história, né? Então, a gente já conhece esses usos e sabe da inocuidade deles e sabe da importância deles na organização tribal, em como aquilo aproximava esses povos ao sagrado. Então, vamos estudar as moléculas e vamos ver que elas têm moléculas muito parecidas com a serotonina, que é a molécula que está envolvida nos processos de ansiedade, de depressão. E aí, então, vamos entender se essa substância serve para isso. E começou a ver, e começou a perceber. Aí vamos estudar, porque para isso tudo ser normatizado, legalizado, infeliz ou felizmente, tem que passar pela a linguagem acadêmica. Assim é, e assim tem que ser. E para isso tem que ter experiências, pesquisas, publicações, testes e tudo, para que isso vire uma medicação oficial. Mas nós já estamos muito próximos disso. Muito próximo. Eu, por exemplo, hoje faço parte de um grupo de médicos que já está na segunda turma da primeira pós-graduação em medicina psicodélica para médicos e psicólogos, com aprovação do MEC. Perfeito. E tem outras pós-graduações andando por aí, nas universidades, em grupos. Por quê? Porque a Austrália já aprovou, os Estados Unidos já aprovou o MDMA esse ano, e ainda esse ano ele aprova a psilocibina, numa coisa que a gente está chamando de TAP, terapia assistida com psicodélicos. Então é o uso para cura, não é o uso recreativo. Tá. É o uso guiado, estudado, para aliviar ou para exterminar um tipo de sofrimento que as pessoas têm. Avaliando o comportamento e a forma como ela se melhora após a utilização. Então, isso. Deixa eu explicar isso de uma maneira que talvez fique mais claro. Eu vou usando uma metáfora também que eu vi num livro que eu li, e de novo, assim, não lembro quem foi que disse isso. Aliás, eu me lembro de uma vez que eu fui, há muitos anos, numa reunião com o secretário de saúde, secretário de educação. Na época eu fazia parte de um conselho aqui em São Paulo, lá em São Paulo, e eu fui fazer uma visita para esse secretário. E o secretário falou uma coisa, eu não lembro o nome do secretário, o que mostra que ele estava certo. Ele disse a seguinte frase: uma ideia prova que ela é boa quando ela perde a sua autoria. Eu achei aquilo tão genial, e quando eu vejo uma boa ideia, eu nunca me preocupo em ver quem era o autor, e aí comento essa gafe. Mas, esse cara disse um exemplo que era o seguinte: imagine um escultor que faz uma escultura numa pedra, tá com seu buril, com seu martelo, sua marreta ali. Quando ele termina a escultura, que foi feita numa pedra, não ficou boa. E aí, dançou, velho. Agora como é que você vai fazer? Não tem como reimprimir isso aí. E aí o escultor pensa: puxa, se eu tivesse um líquido para jogar em cima dessa pedra, e essa pedra voltasse a ser uma argila, eu poderia moldá-la. Bingo! Essa é a medicina psicodélica. Perfeito. Ela dá uma situação no cérebro, Elton,
por exemplo, ela, no momento de uma dose dissociativa, de uma dose psicodélica, ela coloca o cérebro funcionando com uma nova conexão tão veloz, tão intensa, tão para o cérebro confusa, e a palavra aí está perfeita, é confusão, né? E não atrapalhação, porque ela atrapalha o seu sistema neural padrão. O que é o sistema neural padrão? É o conjunto de neurônios que funcionam como polícia, vamos dizer assim, como sensores, como superego, aquele que sei lá, vou dar um exemplo bem chulo aqui agora. De repente me deu uma vontade de peidar aqui. O que é que me impede de eu pegar e continuar com a mesma cara, assim, falando? É o meu sistema neural padrão. Que fala, peraí, isso daí então não é ético, não é educado, não é cheiroso, não dá. Imagina se todo mundo. Enfim, e tem aquele nível de controle que impede que a gente faça isso. No momento da psicodelia, essa rede, ela se confunde, ela meio que se desfaz. E, no mesmo momento, outras conexões, a neuroplasticidade, quer dizer, criar novas visões. Tem uma música do Roupa Nova que fala construir um novo amor, uma nova canção com velho violão. Isso é neurogênese. Perdão, isso é a neuroplasticidade. Construir uma nova compreensão com os velhos neurônios, criar novas sinapses. Essas novas sinapses acontecem de maneira muito maior, muito mais abundante nesse momento, sem a censura, dando um outro olhar para o mesmo fato, só que com humor, com um ambiente super endorfinado, isto é, com um amor, uma amorosidade empática com tudo. Isso pode criar uma epifania e curar uma pessoa. Perfeito. O que é uma epifania? De repente, um êxtase. E eu vou contar um caso emblemático para deixar isso bem claro. Que é um caso que eu li quando eu comecei, na minha primeira Covid. Eu peguei 3. Na minha primeira, que foi a mais punk, que eu precisei ficar de cama um tempo lá. E aí eu estava estudando. Eu li um artigo, não tinha nada para fazer, ficava lendo, estudando o dia inteiro. Eu li um artigo que me chamou muito a atenção. Era o caso de uma mulher americana que tinha sido abusada, obrigado, que tinha sido abusada na infância sexualmente. O abuso sexual, grato, querido, o abuso sexual é uma das coisas que mais judia. Especialmente se esse abuso, se esse abuso ele foi contumaz, né? Ele durou muito tempo, e especialmente se ele não teve violência, entre 15 aspas, que é claro que qualquer abuso é violento, mas que foi feito por um avô, por um padrasto carinhoso, por um tio, que a criança tão inocente não sabia nem que estava sendo abusada, e que sentia prazer. E esse era o caso. E aí, quando descobriu, imagina o nível de culpa que essa mulher passou a sentir. E que era a raiz de toda a doença ali, era a culpa que ela sentia. Pois bem, foi numa sessão com a psilocibina, foi no ponto, foi preparada para ir para o ponto, porque é isso. A TAP tem 3 fases, a preparação, a condução e a integração. Foi preparada para aquilo, chegou no fato raiz, e por essa história da rede neural padrão baixar, as conexões sinápticas pipocar de um jeito muito mais abundante, sob a luz de uma amorosidade, ela chegou no fato e compreendeu intuitivamente que o seu algoz também deveria ter sido uma criança abusada. Bingo! Como é que ela foi de perceber isso? Porque isso é um fato. Nem toda criança abusada vai se transformar num abusador, um adulto abusador. Mas quase todo adulto abusador, para não falar todo, tem uma história de um abuso. Ou sexual, ou de violência. Todo agressor foi uma criança agredida. E ela entendeu isso. E quando ela entendeu isso, ela perdoou o seu algoz. Naquele momento epifânico que ela perdoou, ela se curou.
Sensacional. Numa única sessão. Por conta desse jogo mágico, que não tem nada de magia, ciência pura, dos neurônios se reorganizando empaticamente, com uma nova compreensão. E com isso a gente tem curas de alcoolismo, de dependências químicas seríssimas, de tabagismo. Mas é para todo mundo? Não. A gente ainda tem muito que estudar, então a gente toma muito cuidado porque a gente sabe como é que funciona aquela molécula. Então, a gente tem os critérios de exclusão. Uma pessoa que já teve uma psicose, então corre risco de, numa sessão dessa, não por conta da química, mas por conta da experiência emocional, ela desenvolveu um surto, um transtorno bipolar, assim, agudo. Então, não é para todo mundo. E tem muita coisa ainda que nós vamos ainda descobrir com essas pesquisas que estão muito abundantes. Hoje, os congressos sobre futuro, que não tem nada a ver sobre saúde, tem lá uma palestra, uma mesa redonda que vai conversar sobre medicina psicodélica. Que é milenar. Que é milenar. Então, é a volta da consciência dos povos originários, alertando, é a reconciliação entre ciência e espiritualidade. É isso que pode evitar o nosso fim, o nosso caos. Resumindo, a gente foi se afastando do nosso sagrado e aí a gente percebeu que não consegue ser feliz longe dessa essência. Né? É isso aí. É isso aí. Eu posso dizer isso na minha vida pessoal. Todas as vezes que eu estou longe do sagrado, e eu não estou falando longe da religião, estou falando longe do sagrado, sim. Porque muitas vezes a religião utiliza o sagrado como um produto para manipulação, né? É um fato. E toda vez que eu estou longe do sagrado, eu não me sinto feliz. E eu vejo isso na humanidade, colocando isso intrinsecamente. Porque hoje a ciência descobriu que nós temos um ponto no córtex pré-frontal que estamos chamando de ponto divino. Que nós temos uma necessidade intrínseca da sacralidade das coisas. E que, é claro, os seres humanos utilizam isso para manipular outros seres humanos, porque isso não existe nada mais humano do que querer explorar outro humano. Isso é assim desde que a gente existe. Mas lá dentro, intrinsecamente, existe anarquicamente o desejo de sacralidade. A anarquia ainda que tardia. E eu não estou falando de bagunça. Eu não estou falando de quebra-quebra. Mas não, isso é anomia. Isso é anomia. Isso, eu não estou nessa fase, já passei disso há muitos e muitos anos. A anarquia é a desnecessidade da ordem do humano, do mais forte, do mais rico, do branco, do macho. É a desnecessidade. É onde cada um sabe o que deve fazer, no momento que deve fazer, com amor e com alegria. Olha um formigueiro, olha uma colmeia, olha a natureza. Quem é que ensina, caraca, velho, o peixe a de repente dar um cavalo de pau, nadar contra a correnteza, querer voar, nadar cachoeira acima, numa aparente piração, quando ele entende que aquilo é apenas uma piracema. É uma coisa natural. É uma coisa natural. Então, é essa a nossa grande revolução. Descobrir novamente qual é a nossa piracema. E sair da nossa piração. Isso ia a ver com a pergunta que eu ia fazer agora. É possível sair da Matrix? É possível. É possível. E hoje eu entendo, acabei de fazer 70 anos, depois de tanta experiência, de tanta vivência, de tanto ritual, de tantas coisas, hoje eu consigo entender que a maneira mais eficiente de sair da Matrix é ficar quieto, em silêncio, respirando e acalmando a mente, meditando. Porque quando a gente fala meditação, já vem aquele preconceito que eu tenho que sentar em lótus, só de eu pensar nisso. Yoga indiano.
Só de pensar nisso, a minha virilha reclama. Que eu tenho que cheirar incenso, comer arroz integral, nada. É apenas estar consciente do que está acontecendo, né? Só estar presente É. e, através da respiração, que é a coisa mais natural, a primeira coisa que a gente fez, quando chegou aqui, nesse planeta, foi respirar, começou a vida. É a última coisa que a gente vai fazer quando sair daqui, que é a última respiração. Então, a coisa mais natural que tem é respirar para nós. Então, é através da respiração lenta e profunda. E os médicos, nós médicos descobrimos o valor disso quando estudamos o mecanismo do estresse. Aí vimos que a meditação nada mais é do que a engenharia reversa do mecanismo de estresse, de luta ou fuga. E, através da presença, através da respiração lenta, nós vamos acalmando a nossa mente. E aí vamos poder enxergar mais sobre quem nós somos. Sensacional. E simples assim. Isso é tão verdade que hoje os médicos que mais receitam meditação são os psiquiatras e os neurologistas, porque foram os que começaram a perceber que, cara, o negócio funciona. De verdade. E aí a gente ficou convencido, coisa que os meditadores já sabiam há milênios. Então, como ficou na moda, Elton, essa coisa da gente parar um tempo para fazer exercício físico, porque faz parte da nossa saúde se exercitar, agora está ficando assim, urgente a gente parar para silenciar a nossa cabeça, parar a feira de peixe na nossa cabeça, a confusão, para que a gente possa saber onde é que nós estamos indo e perceber quem realmente nós somos. Porque senão nós ficamos no automático, com um comportamento de boiada. E isso não é muito difícil, porque nós temos neurônios para isso, neurônios para viver em bando, somos seres gregários. Então, se tiver um mais espertinho que começa a querer dominar a massa, pronto. E desde que a gente existe, tem sempre um grupo de espertinho que fica comandando a gente. Então, é hora realmente da gente perceber. Cara, nada contra os templos, mas nada contra os mestres, sacerdotes, pastores, padres, nada mesmo contra eles. E nada contra os livros. Putz, eu adoro ler. Mas, cara, chegou a hora do ser humano começar a perceber que o verdadeiro templo é o seu próprio corpo. E que o verdadeiro mestre fala direto dentro dele. Dentro dele, dentro do próprio templo. Pero tem que fazer silêncio para escutar a voz do mestre. Sem dúvida. E o livro dos livros é a própria mente. Agora, tem que ler esse livro. E para isso, a gente tem que sair do automático. A gente tem que parar. A meditação, esses momentos de repouso, a saída do Matrix, são esses momentos que a gente se dedica a ler a nossa mente. Mas não de maneira dentro da sua solitude, voltado para dentro de si mesmo ali e com coragem procurando encontrar com a sua própria identidade. Sensacional, doutor. Já dizia a espinha dorsal do cristianismo, né? Que é Jesus, né? O reino de Deus está dentro de vós, né? Tentar reconhecer esse reino aqui dentro e quando for para fora, não preciso de nada que é externo, né? Tentar viver de uma forma diferente, né? Doutor, hoje eu estou entendendo o que Nietzsche diz sobre a lei do eterno retorno, né? Esse momento aqui eu queria que ele nunca acabasse. E se eu quisesse, hoje eu estou tendo aqui um dia de muita alegria mesmo, de poder ouvir tanta sabedoria, tanto discernimento sobre o que o senhor estudou e o que o senhor faz há mais de 40 anos. Eu gostaria que esse momento nunca acabasse. Então hoje eu entendi a lei do eterno retorno aqui. Mas eu acho que o tempo é muito curto pro tanto de conversa que a gente deveria estar falando aqui, né? Eu gostaria que em breve novamente o senhor retorne, ou que a gente faça em live, mas esse tema a gente tem que continuar, doutor.
Não podemos parar por bom, aqui. Não que podemos parar por aqui. Mas eu gostaria de deixar que o senhor deixasse uma mensagem de esperança. Nosso público é repleto daquele. Ou ele já é um empreendedor que está nessa corrida dos ratos aí, tentando fazer todo dia ser mais um dia para pagar as contas e fechar um mês menos negativo, ou aquele que está tentando sair dessa loucura das empresas e tentar, oxe, eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio, eu quero fazer a minha diferença no mundo. A gente fala muito para esse público. Eu acho que o assunto é muito importante e veio a casar no momento como a gente está passando. Para finalizar, que tipo de mensagem o senhor gostaria de deixar aí de esperança, otimismo para quem está assistindo o Bicast hoje? Cara, não seria muito original. Não. Eu iria colar num dos seres que eu gostaria muito de ter conhecido, que foi Sócrates. E que tinha como máxima como a sua grande sabedoria, era incentivar as pessoas a conhecer a si mesmo. Ele vivia, né, em Atenas, do lado do portal de Delfos, que era... Eu acho até que ele que pichou o portal de Delfos, que estava escrito lá em cima. Alguma coisa tipo assim: homem, por que há de querer conhecer todo o universo, os mistérios das estrelas e dos deuses? Conheça-te a ti mesmo e conhecerá todos os deuses e tudo sobre as estrelas. Conheça-te a ti mesmo. É isso, é isso. Sensacional, sensacional. Doutor, um presente do Bicast para o senhor. Muito obrigado por nos presentear com tanta luz, com tanto amor. Que legal. É uma lembrancinha da sua participação aqui no episódio. Fui educado para dizer, quando você receber um presente, abre na hora. Você abre. Eu fiquei cobiçando essa canequinha a hora que ela chegou aqui. Agora é sua. Agora é sua. Aqui, ela aqui, ó. Eu olhei essa canequinha aqui. Eu pensei assim, será que vai ser muita cara de pau eu levar uma de lembrança? Mas fica na sua, cara. E doutor Wilson, eu fecho todos os episódios aqui. Eu acho que a chave que mudou muito a minha vida, principalmente eu trabalhei durante muito tempo como executivo em grandes negócios, em grandes empresas, né? E a gente vive naquela loucura por metas, prazos e aquele processo que parece que nunca tem fim. E um dia eu fui fazer uma sessão de psicoterapia, de análise, e um dia a doutora me fez essa pergunta e aquilo foi a chave para eu começar a ter passos diferentes e hoje chegar onde eu cheguei. Eu sei que muita coisa ainda tem que colher, mas foi o caminho que me fez tomar rumos diferentes. E eu gosto de encerrar todo episódio aqui com essa pergunta. Ela é breve, ela é curta, mas o senhor fica à vontade para responder da melhor forma que for possível. Dr. Wilson Gonzaga, o que te move? Duas coisas. Amar melhor e servir mais. Se eu me pautar e não sair desse propósito, é o que vai me mover até meus últimos dias. Amar melhor e servir mais. É isso aí. Que honra, que gratidão. Que honra. Eu sou muito grato. Primeiro, te cumprimentar aqui. Parabéns pela sua ação no mundo. Acho que se todo mundo fizesse um pouquinho do que o Dr. Wilson faz, o mundo seria muito, mas muito melhor. Parabéns. Que Deus, que o sagrado, que o universo, que o cosmos sempre te abençoe. Com muita saúde, com muita sabedoria. Para continuar fazendo a diferença no mundo como o senhor faz. Parabéns. Que bom. Parabéns. Muito grato. Eu estou aqui exaltado de alegria por esse momento contigo. Feliz agora pela nossa aproximação. Espero que a gente, troque mais contato e desejo que o senhor retorne um dia novamente para a gente conversar.
mais ainda. Que bom. Sem que tempo, bom. sem prazo, para a gente fazer um episódio ainda com muito mais qualidade para a gente poder explorar outros temas. Que bom. Amém. Te agradeço. Muito obrigado, doutor. Também agradeço, bem grato mesmo. Muito obrigado mesmo. E esse é um daqueles episódios, gente, que eu não queria terminar, tá? Mas como a gente já tem aqui próximas gravações, a gente precisa fechar. Mas eu quero agradecer para você que ficou até o final. Comenta aqui embaixo. Diga o que você achou do episódio. O Dr. Wilson vai estar aqui, o arroba dele, do Instagram, YouTube, todas as redes sociais dele. Siga também, compartilhe e acompanhe aqui os nossos conteúdos. Eu novamente agradeço de coração para você que segue o nosso canal, nosso conteúdo. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau!